Manifestamente, gente, eu tô num lugar muito lindo, porque eu amo a natureza, e aqui tem muita natureza. O que eu quero dizer hoje no vídeo pra vocês? Eu quero que você entenda como você pode parar de procrastinar. Por que a gente tenta e não consegue? Por que a gente parece que tá decidido de fazer alguma coisa, começar a correr, seja o que for, mudar um hábito, só que a gente não consegue. E daí a gente acha que a gente é preguiçoso, ou a gente acha que a gente está procrastinando. Primeira coisa a entender é que não é procrastinação, não é falta de força de vontade, tá? Isso tem que ficar bem claro. Eu entendi isso depois de passar por um processo profundo de me conhecer e de muito estudo, tá? Mas vou tentar fazer você entender uma coisa que é importante, e você entendendo isso aí, você vai conseguir começar a fazer o que você quer, a agir do jeito que você quer. Na verdade, aquela virada do ano, por exemplo, esse ano eu vou começar a fazer academia, ou vou começar a fazer isso, ou eu vou perder tantos quilos, ou eu vou conseguir juntar dinheiro para tal coisa. Tudo isso, as metas que a gente coloca e que a gente começa empolgado e depois desanima, deixa de lado e acaba que não muda nada, a gente dá um pulinho em vez de dar um salto. Isso é que a gente chama de procrastinação, de preguiça e de falta de força de vontade. Não é, tá, gente? Isso é programação. O que acontece? O nosso sistema, ele é programado desde que a gente é pequenininho até a hora que a gente cresce. Provavelmente você já sabe disso. Não sei se você já conhece a palavra paradigmas, mas são verdades que não são nossas, mas a gente acha que é nossa e a gente acha que é verdade, mas são verdades que outras pessoas, que outros momentos, outras situações nos embutiram e a gente pegou como verdade pra gente, tá? Isso é a programação, isso é o paradigma. O que acontece? Quando tu tenta sair, por exemplo, vamos supor que eu tenho 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, tá? E a minha meta é emagrecer, tá? Só para dar um exemplo um pouquinho mais claro para vocês. Essa programação que eu tenho é o que me mantém viva até hoje, ou seja, eu tô num lugar seguro, né, para minha mente. Isso para mim é seguro, por quê? Porque eu continuo viva, porque eu estou viva, porque eu estou indo, porque nada acontece aqui. Então, para nossa mente é muito previsível. Se eu não tomar nenhuma ação brusca, é previsível que eu vou estar bem amanhã. Tu entende? Então, é um sistema de defesa da nossa mente, tá? Não é que é uma coisa ruim. E daí a gente fala assim, a gente tá se auto-sabotando. Não, tá tudo bem, mas não é a questão de auto-sabotagem, é a questão de tu conseguir mudar. Por quê? Porque assim como esses 95%, que é a programação, que é o que nos faz fazer tudo que a gente faz durante o dia, por exemplo, esses 95% hoje eles estão programados para escassez, para preguiça, para sei lá, para miséria, para me manter no peso, tá? Então tá tudo programado do jeito que tá, para os resultados que você tem. A sua programação está programada para manter exatamente os resultados que você tem, tá? E essa é a questão que a gente quer chegar, que como é que eu faço então, Cris, para que esses 95% trabalhem a meu favor? E é aqui que tá o segredo, é aqui que tá a facilidade de mudar de vida. Não é que é fácil, gente, é assim, ó, é muito simples, mas é difícil pra caramba. Por quê? Porque quando a gente quer mudar, o nosso sistema antigo fica tentando rodar o que estava rodando antes, então ele te puxa de volta. É literalmente como se tivesse um fantasma te puxando de volta. Tu quer ir pra lá e o fantasma não deixa. É literalmente isso, tá? O que acontece? Essa programação, se você quer mudar esses 95% para que a tua vida comece a andar, e eu vou dizer uma coisa, quando tu consegue fazer essa mudança, o teu salto é exponencial, é um salto quântico. Quando tu consegue fazer essa mudança, começa a mudar, tu vai perceber devagarinho, ou tu já vai conseguir perceber
Que nem pra mim tá acontecendo, gente. Em uma semana aconteceu coisas que em 10 anos não acontecia, tá? Então tu entenda assim, ó, que é os 95% que estão te segurando. E se esses 95% eles te ajudassem ao invés de te puxar para baixo? E se nesses 95% tu se colocasse em situações de crescimento? Tu entende? E se tu se colocasse em situações de ação imediata, de tomada de decisão, e se tu se colocasse em situações que te elevam, tu entende? Então é mudar os 95%. É difícil? É. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Tu precisa primeiro começar a se conhecer, porque a mudança é interna. Então, primeira coisa é começar a se conhecer e começar a entender como que isso funciona. Por exemplo, tá? Aqui na floresta aqui nesse lugar que é bem natural. Imagina que tem uma grama alta, tá? Uma grama bem parelha, bem alta, e eu vou passar a primeira vez nessa grama. Então eu vou abrir um caminho. Não vai ficar legal, vai ficar tudo distorcido. Em alguns lugares vai ficar mais baixo, outros mais alto, mas eu vou ir por esse caminho. Eu vou abrir esse caminho porque eu preciso chegar lá do outro lado, tá? Então o que acontece? Na segunda vez que eu tiver que ir pro outro lado, eu, em vez de pegar um outro caminho, de abrir tudo de novo, eu vou passar pelo mesmo caminho. Vai ficar um pouco mais baixo, tá? A grama, ela vai baixando. Na terceira vez eu vou passar de novo pelo mesmo caminho. Esse caminho ele vai ficando perfeito. Ele vai abrindo esse caminho e esse caminho fica perfeito. O nosso cérebro, ele tem esses caminhos, são os caminhos neurais que a gente chama. Quando a gente tem uma ação, ó, neurônios que disparam junto, se conectam. O que isso quer dizer? Eles criam caminhos, tá? Então o que isso quer dizer? Vamos supor que eu passei por uma experiência quando eu era pequena, e eu realmente passei, tá, gente? Então quando eu era pequena, por exemplo, eu tinha um cachorrinho que se chamava Ludo, que eu amava muito ele, eu era bem pequena, devia ter uns 4, 5 anos, e eu derrubei, a minha mãe deixava na porta uma telinha, uma gradezinha de madeira para o cachorro não passar para lá e para cá. E eu derrubei essa gradezinha nesse cachorro e ele ficou com as patinhas de trás sem movimentar. Gente, eu sofri muito por esse cachorro. Eu fiquei, até na adolescência eu ainda lembrava. Quando eu fui ter os meus primeiros cachorros, os meus cachorros, eu não conseguia permanecer com eles muito tempo, eles acabavam morrendo. Eu tenho um trauma tão grande dessa história desse cachorro, que afeta até hoje a minha vida, entende? Então, tipo, no último cachorrinho que eu tive, eu me dei conta e eu limpei, tá? Mas eu sofri muito, muito por causa desse detalhe. Então, aquele ato de eu derrubar aquela portinhola ali no cachorrinho e ter causado uma coisa tão grave, uma coisa irreversível, ele, com o sentimento, né, o ato de derrubar, o sentimento que eu tive, né, da culpa que eu tive, ele criou um caminho neural no meu cérebro, que até hoje era um paradigma para mim, até eu conseguir entender e tratar. Isso são caminhos neurais, é como se tu tivesse um mato alto e tu fosse passando o mesmo caminho. Assim a gente pode criar um hábito, assim a gente pode fazer outras coisas. Então, o que é preciso? Primeiro, é preciso que tu se conheça, que tu comece a estudar profundamente, entenda como isso funciona, se conheça e que você tenha persistência e realmente esteja disposta à mudança, tá? É simples, mas não é fácil, porque isso mexe com a nossa programação antiga, tá? Eu queria ter feito esse vídeo aqui para vocês entenderem que não é que é culpa sua que você não consegue chegar no objetivo. A procrastinação, ela é, na verdade, aquela programação antiga que tá te puxando de volta, aquele fantasma te puxando pro mesmo lugar. Eu peguei, assim, uma paixão por esse conteúdo e eu consegui colocar em passo a passo como você transformar, mudar a sua identidade. Como você começar a ter resultado. Tá, aqui na descrição você pode estar acessando e conhecendo se você quiser, tá? Eu não tô aqui para te vender um produto, eu tô aqui para te facilitar a tua vida com uma ferramenta que realmente funciona. Por quê? Funcionou para mim, então eu sei que funciona, entende? Então, se você quiser conhecer, tá aqui.
Se você não quiser conhecer, continua acompanhando. Aos pouquinhos, gente, eu vou desvendando. Isso também não é tão antigo para mim. Eu disse, eu estudo isso há mais de 18 anos, mas que adianta a gente ler milhares de livros, a gente vê milhares de vídeos, se a gente não consegue colocar em prática, se a gente não tem resultado? Agora que a transformação chegou para mim, eu consigo entender claramente o que está acontecendo, agora sim eu consigo ajudar outras pessoas, tá? Por isso, quando eu comecei a fazer esse canal aqui, era para música. Por quê? Porque eu notei que a música estava me programando. Então eu disse, eu vou criar o meu próprio canal para mim mesma, porque isso está me fazendo bem e isso me evoluiu muito. Então eu criei o canal, mas era mais com intenção para mim mesma. E esse canal, eu notei que ele ajuda muita pessoa, muita gente, tá? Então, agora que eu sei do conteúdo também, que eu entendi o porquê que não estava funcionando para mim, é isso que eu vim fazer aqui, tá? Eu espero que vocês aproveitem da melhor forma possível. Comenta aqui de onde você é, eu quero saber. Me deixa uma dúvida ou uma sugestão de conteúdo. E, claro, se inscreva no canal, olha a descrição, dá uma olhadinha, né, que seja uma espiadinha para você ver o que tem ali. E um grande beijo pra você, eu espero que você tenha entendido, tá, gente? Então não fica se culpando, não é preguiça, não é nada, é a programação que tá te puxando mesmo. E não é fácil sair dessa programação, mas tem método pra isso, tem um jeito, tem um passo a passo, é um processo, tu tem que ter consistência, né? Tá? Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.